Boa noite, Carlão, tudo bem? Carlos, tá por aí? Carlos, tá por aí? Oi, professor. Eu tava colocando o fone aqui. Ah, tranquilo. Eu achei que hoje não ia entrar ninguém na minha aula, Eu falei, acho que não estranho. vai entrar não, professor, porque no link que o Nelson mandou lá no grupo, tá escrito que você não ia dar aula. Não, eu não ia dar aula na semana passada, hoje tá tranquilo. Eu vou avisar lá no grupo lá que você tá dando aula, então. Por gentileza, você avisa pra mim? Só um minuto. Tá bom. Eu ainda não tinha nascido, mas sim. Você descobriu algum capricho? Isso? Não, mas recebi uma filha. E já estou colocando na comunidade. Eu mandei a mensagem lá, só que ninguém viu ainda, ninguém respondeu. Eles vão entrando de acordo com o que eles forem visualizando. Aqui, na semana passada, confirmou mais um caso de Covid na minha família, dessa vez dentro de casa, né? Nossa, sério? Sério, e aí a gente teve que fazer bastante exame na correria, tudo, e não deu para dar aula na semana passada, na quinta e na sexta. Aí eu conversei com o Nelson, acho que deve ter sido esse. Eu acho que Ele foi deve ter justamente isso. replicado. É. Porque eu tava procurando o link, aí eu procurei no da semana passada lá no grupo. Aí estava do mesmo jeito do que ele mandou hoje. Aí eu subi mais um pouco, aí eu achei o link. Entendi, deve ter sido replicado, acho que ele não observou. Mas eu mandei lá no Mas grupo lá. hoje, mas hoje vou dar aula normal. E aí, tá estudando já para B2? Ô, professor, tô com certa dificuldade nisso aí. Cálculo 1 não é fácil não, né? Mas sabe por quê? Porque você dá aula, explica aí, só que eu não sei, tipo, como você faz para montar a conta, entendeu? É que assim, o cálculo 1, ele é uma disciplina que parece assim tranquilo, né? Mas é uma disciplina que exige um Tranquilo. certo regramento. Então, o que eu sempre falo para o aluno? Depois da aula, é sempre bom o aluno ir lá assistir antes da aula pré-aula, assistir a aula, depois fazer os exercícios de fixação da pós-aula, porque ele consegue fixar os exercícios. Então, tem a dificuldade? Tem, mas ele tem que fixar os exercícios, senão não tem jeito. Espera aí que eu só vou ouvir uma mensagem que a professora Shirley mandou para mim, só um minutinho. Tá, ok. $1 milhão. $2 milhões. 3,5. 4. 7 milhões. Quer saber? Eu dou 10 milhões. São 10 bilhões de dólares. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendi para os dois certos. Um minutinho, tá? Tá, ok. Ô, professor, o pessoal do segundo semestre lá também tem aula hoje, né? De cálculo 1 que tem comigo, todo mundo deveria estar aqui. Eu acho que tá todo mundo pensando isso, então. Não, era para todo mundo estar aqui. Sucesso para você. Você já não tirou demais da minha família? Eu te dei uma oportunidade de ser um de nós. E você usou a tecnologia da minha empresa como um ladrão. O juiz disse que ela era minha. Eu agradeço pela educação. Falei, agora escuta. Eu não quero ser como você. E a Bela também não. A sua filha me procurou. Ela queria fazer
Você consegue mandar o link da minha aula para o pessoal lá do grupo de cálculo 1? Já mandei. Já mandou o link da aula? Alguns até viram já. Tá. Mas A ninguém Lucelma respondeu, tá não. entrando agora. Eu vou mandar no outro grupo também. Tá. E aí, Lucelma? Tava fugindo da minha aula hoje? Oi, professor, tudo bem? Hoje o Nelson mandou lá no grupo que você não ia dar aula hoje, eu entrei na aula da Shirley sem querer. Acho que ele se confundiu, porque a semana passada que eu não dei aula. Essa semana, aula normal. Ah, tá. Não, eu entrei na aula da Shirley, ela falou que estava errado, eu falei, ué, mas o Nelson mandou que era na sua. Por isso que eu entrei aqui agora. Teve essa confusãozinha. Pessoal, eu já venho um minutinho, tá? Só um minutinho, que eu vou dar um pulinho no banheiro. Só um minuto. Tá. Posso te ajudar a achar alguma coisa? Onde é que está o quê? O celular começa. Sei que tá com você. E por que estaria comigo? Porque você é a negação classificada do meu pai. Tudo que ele não quer, ele esconde aqui. Ou pelo menos você sabe onde está. Não, deixa eu ver. Pode achar que conheci ele. Mas eu conheço você. Eu sabia que estava falando alguma coisa. Eu sabia que a ida construir era a intenção. Eu sabia que iria achar você aqui fazendo isso. Se me conhece tão bem, sabe o quanto eu preciso daquele celular. Pronto, galera. Voltei. Então, eu acho que ele mandou o link errado, porque na semana passada realmente eu não dei aula, né? Confirmou um caso de Covid dentro de casa, e aí a gente não conseguiu fazer nada aqui. Eu tive que fazer exame laboratorial e tal, e aí não consegui dar aula. Mas hoje ia ser aula normal. Acho que ele mandou o link replicado, e aí foi como se hoje não tivesse aula, mas hoje é aula normal. Eu acho que ele confundiu, tanto que não tem quase ninguém, né? Se vocês puderem mandar lá nos grupos de vocês avisando que hoje é aula normal, eu agradeço. Eu já mandei nos Vou dois. mandar. Ah, então. Beleza. Enquanto o pessoal não chega, eu tava conversando com o Carlão. O que vocês acharam da disciplina Choco 1? Hoje é o último dia de aula. Não fala mal da minha disciplina, hein? Eu achei meio complicado. É difícil, né? Porque além de eu já não estar mais na escola, eu já não estava na escola ano passado, e ainda começou a pandemia e ficou mais complicado ainda para eu entender as coisas. O bom da tecnologia aí que a gente tem da plataforma é que nem eu sempre falo, é que vocês têm aula gravada, e isso a gente não tem no presencial, né? Mas eu sei que cálculo 1 é uma disciplina que tem muita dificuldade em geral. É uma disciplina que não é fácil, né? Então, o aluno ele chega no primeiro semestre, ele toma aquele susto do cálculo 1. Tem muitas regrinhas, vai para cá, vai para lá, tem muitas regras. Mas, assim, em geral, eu queria acalmar vocês, porque na prova eu não vou pedir nada além do que a gente viu em sala de aula. Então, fiquem calmos, façam a prova consciente, que vai estar tranquilo a semana que vem. Tomara, professor. Vai estar tranquilo, vocês vão Tô ver. com medo. Eu sou um homem de palavra, vai estar tranquilo. Ai, que bom. Você tá doente? Você sabe que eu acho que minha imunidade caiu hoje? Eu tava bem tranquilo, mas eu acho que minha imunidade caiu. Não sei, eu não tô me sentindo muito bem, não. Acho que minha imunidade deu uma caída. Até a voz tá diferente já. Eu tive que dar uma suadinha no nariz. Eu acho que minha imunidade deu uma caída, mas é isso. Vamos dar mais uma guardada para ver se entra mais alguém na aula? Vamos. E a Verônica? Que tá quietinha. Verônica, tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, Tá tô doente? acompanhando. Não, acho que é uma imunidade que caiu um pouco só. Ah, tá.
Tá acompanhando legal? Tá no final da Tô disciplina? com um pouco de dificuldade, né? Dificuldade. Mas, ó, dificuldade é normal. Ter dificuldade em cálculo 1 tá no mesmo barco. Se você falasse pra mim, tô sem dificuldade, eu ia falar, caramba, É, normal. Mas você foi bem na Tá. B1, como que foi? oi? Em geral, como que vocês estão com a pontuação? Vocês estão com a pontuação boa? A minha tá boa. Sim, Como que vocês foram na B1? Foi já tudo tenho, bem? eu acho que 6.500 pontos, sei lá. Ah, já tá bom. E na B1? Como que foi na B1? Vocês lembram a pontuação de vocês na B1? Eu tirei Não, 800. mas eu sei que foi bem. Ah, então vocês estão tranquilos, não estão nem preocupados com a minha prova da semana que vem? Não, minha preocupação é de não atingir os pontos suficientes, sabe? Só essa. Mas se você já atingiu 800 e precisa de 1.500, você só precisa de 700 pontos. Minha prova vale 4.000. É, Foi então, eu mas que eu atingi. fico... Nem se você não quiser, você não atinge, Lucelma. Uma aluna dedicada. Tomara. Tô muito medrosa. E Lucas Sofino, como tá a pontuação? Tá tudo tranquilo? Professora, a minha tá tranquila. Tirei boa nota na P1. Tirei 800, acho, ou 700, alguma coisa assim. Mas tá tranquila. E, professora, amanhã vai ter prova sua de topografia? Amanhã tem prova de topografia. A gente resolveu adiantar para sexta agora para dar tempo da gente publicar antes do dia 19, que é a meta da faculdade. Ah, tá, beleza. Aí vai ser no Tá bom? Forbes, né? Isso, vai Forbes, ser né? pelo Forms. Vai. Tá, beleza. Obrigado. Tá bom? Nada. E aí, vamos começar a nossa aula de hoje, então? Nós 5. O que vocês acham? Eu acho que eu vou Vamos. tirar um pouco a minha imagem, que minha imagem tá meio abatida. Vou tirar um pouco minha imagem para vocês, tudo bem? Se eu ficar assim? Pra mim já não tá aparecendo faz tempo. Tudo bem assim? Fica melhor, né? Uhum. Então, hoje nós vamos ter uma aula de regras de derivação. O processo da derivação, chamado de regra da cadeia, é aplicado quando há necessidade de derivar uma função composta. Não confundam a regra da cadeia com aquele objetivo que vocês têm de ir para a cadeia com nível superior e ficar em sala separada, tá? É uma regra matemática. Era para ser uma piada. Então, a derivação de uma função composta, ela é dada por uma função f e g. Então, a função composta fg, também chamada de função f e g, é definida fg de x, sendo uma função f de g de x. O domínio de f de g é um conjunto de todos os x no domínio de g, tais que g de x está no domínio de f. Vocês querem copiar a definição? Se quiserem, ok, mas está no livro. O legal é ver a aplicação dela. Não, pode continuar. Em outras palavras, f de g de x está definida sempre tanto em g de x quanto em f de g de x, quando estiverem definidas. Em geral, f de g é diferente de g de f. Lembre-se que na notação f de g significa que a função g é interna e é aplicada primeiro e depois a função externa f é aplicada. Então, g é uma função interna e é aplicada primeiro e depois a função f é aplicada. Exemplificando, nós temos aí, então, considere f igual a x² e g igual a x menos 3. Encontre as funções compostas f de g e g de f. Então, como que seria a solução? Não estou fazendo nenhum tipo de derivação ainda, tá? Então, para f de g, nós temos f de g de x. Então, logo, como a gente substitui g primeiro, que é uma função interna, a gente faz f de g de x seria a substituição primeiro de g de x. Então, quem é g de x? X
menos 3. E depois o f de x, que é o x quadrado. Então, primeiro a gente substitui quem é g de x, que é o x menos 3, e depois a gente eleva isso ao quadrado, que é a função f de x. Agora, para g de f, que é diferente de f de x, quem está no interno? O meu f de x. Então, para isso, eu substituo primeiro o meu f de x, que é o meu x quadrado, e depois eu aplico isso em g de x, que é a minha função externa, que seria meu x menos 3. Logo, aplicando vezes meu x menos 3, ficaria ficaria x quadrado menos 3. Então, como a gente pode reparar, f de g e g de f, mesmo sendo semelhantes na forma com que a gente fala, interna e externamente eles são diferentes e na aplicabilidade eles são diferentes, eles têm resultados diferentes. A regra da cadeia, ela diz que a derivada de uma função composta é o produto das derivadas das funções de fora para dentro. Lembrando que uma função de fora precisa ser calculada com uma função de dentro. Então, a regra da cadeia representada pela expressão da matemática, ela fica da seguinte forma. F de g de x é f de z vezes f', né, que seria a derivada, vezes g de x, conforme a notação de linha. Então, ficaria a derivada de d de y sobre d de x, que é a mesma coisa que d de y sobre d de z, vezes d de z sobre d de x, que é uma notação de Leibniz. Só deixa eu fechar a porta um minutinho, só um minuto. Então, por exemplo, ó, vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Bacana. Então, exemplificando, né? Nós temos a derivada de uma função que é y igual x quadrado mais 2 elevado a 100. E aí, então, a nossa função, que é o f de x, quem que é? O x quadrado mais 2 elevado a 100. Como que eu vou derivar essa função? Eu vou derivar essa função da seguinte maneira. A derivada da função f de u, que eu vou chamar de u, é 100. Lembra que o meu expoente tomba? Eu vou substituir toda essa função, que é o x quadrado mais 2, por u, tá? Estou substituindo tudo isso por u. Então, o meu 100, ele tomba e vai multiplicar meu u. E o meu expoente, que era 100, vai ser 100 menos 1. Todo mundo concorda comigo? Sim. Sim. Agora, a minha função g de x, que é quem eu tinha dentro, a minha função interna, é x quadrado mais 2. E se eu fizer a derivada dessa função interna, quem que eu tenho? Eu tenho o quadrado, ele tomba na frente do x, então fica 2x, e o meu expoente fica 2 menos 1, todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. E a constante, quando eu derivo uma constante, é igual a zero. Portanto, a derivada de g de x, que é a parte interna da minha função, é igual a 2x. Todo mundo concorda? Sim. Então, nesse caso, eu fiz duas derivações. Eu fiz a derivação de uma função que eu chamei de u, de f de u, em que eu substituí todo o meu parênteses por u, e aí eu fiz a regra do tombo para o meu expoente 100 na frente do u, e deixei o expoente igual a 99, e depois eu peguei a parte interna dessa função e chamei de g de x, e fiz a derivada de g de x, e encontrei que essa derivada é igual a 2x. Vocês querem copiar isso? Para vocês não se perderem? Querem copiar?
Pessoal, falem comigo. Tô me sentindo sozinho. Eu tiro o print. Não, vocês vão ter que copiar, porque daqui a pouco vocês vão precisar usar. O print fica no caderno? Não fica. Me avisem quando copiarem, tá? Até aqui, ó. A derivada do g de x igual a 2x. Professor, Oi? enquanto isso, eu posso tirar uma dúvida sobre outra coisa com você? Pode sim, relacionado à matéria? É. Pode falar. Não, não é essa matéria, é relacionada à sua aula. Pode falar. Eu estou olhando aqui no AVA para ver a minha pontuação. Aí na sua matéria de cálculo está 7.550, só que você não lançou a nota da avaliação. É porque a avaliação a gente vai ter semana que vem. Não, mas a do Nelson, por exemplo, aqui tá a nota do primeiro bimestre, na sua não tem. Não lancei nota para você no primeiro bimestre? Não, aqui não tá mostrando. Tá falando Ué, que você não só tem viu nada. isso agora? Foi, eu não tinha visto. É porque eu não sabia muito como que olhava. Aí eu fui olhar Deixa eu semana ver. passada, só que eu não prestei atenção. Tá em cálculo diferencial integral? Isso, tá como ausente. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, peraí. Ah, Luciana, realmente eu errei no lançamento, mas eu já pedi retificação. Tô pedindo a liberação do coordenador, tá? Ah, tá. Tá bom, mas Eu foi já, só eu na já minha? lancei retificação. Não, eu errei na sua, errei na do Felipe Luiz Nascimento, errei na José, no José Derval Nascimento, no Paulo Roberto e no Vinícius. Eu já pedi retificação Ah, no 5, tô esperando o coordenador deferir. tudo bem então, professor. Obrigada. Nada, depois dá uma faladinha com ele para ele deferir logo, Tá bom. tá bom? Desculpa aí o transtorno. Imagina, não tem problema não. Pessoal, então vocês já copiaram até o G de X? Tá, então vamos aplicar a regra da cadeia. Como que funciona a regra da cadeia? F vezes G, derivada do X. Então, como que ficaria isso? A derivada da função externa do f de x vezes g de x vezes a derivada de g de x. Como que ficaria isso? 100 vezes a própria função que a gente tem aqui no início, ok? De f de x, elevado a 99, que é o que a gente tem na função f de x, tá? Vezes a derivada de g de x, que é o meu 2x. Logo, 100 vezes 2x, 200x, vezes x² mais 2 elevado a 99, matei a regra da cadeia. Dúvidas nessa resolução? Não. Se eu der um desse na prova, vocês acertam de primeira? Cada exercício vai valer 400 pontos, hein? Quero só ver vocês matando o exercício, 400 pontos cada um. Hoje o pessoal tá meio quieto, não tá falando comigo. O que tá acontecendo com vocês? Vocês estão quietinhos? Não querem muita conversa comigo hoje?
Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos lá. Exercício para vocês tentarem fazer aí na regra da cadeia. Encontre a derivada de f de u se a função de u for raiz de x² mais 1. Conseguem? 5 minutos? E aí, pessoal, quem conseguiu? Quem conseguiu começar a fazer? Vamos ver como que funciona, então? Quem topa? Vamos. Solução. Para eu fazer a regra do tombo, eu tenho que tirar o expoente do meu x, né? Então, o que que acontece ali com a minha constante? Ela desaparece. E qual que é o expoente que eu tenho na minha raiz, né? Na minha raiz eu tenho um expoente 2, só que para eu tirar o expoente, eu vou ter um grande problema ali. Então, primeira coisa, antes que eu mexa dentro da raiz, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou chamar todo mundo que está dentro da raiz de u, e vou primeiro mexer na função externa. Então, quem que seria a função externa? Raiz de u dentro u, que é ao quadrado. Então, para eu fazer a derivação de uma raiz quadrada, eu sei que o expoente que está colocado ali na raiz, ele é um expoente que ele está sendo... como que eu vou exemplificar? É 1/2. Todo mundo concorda? Porque, na verdade, quando eu coloco a raiz de alguma coisa, eu estou levando a ela a 1/2. E aí, quando eu tiro o número 1, né, que eu faço a subtração disso, eu tenho que tombar o 1/2 na frente do meu u, ou seja, eu tombo esse número na frente do meu u, que eu estou chamando tudo isso daqui dentro de u, e a raiz, que era 1/2, eu tenho que tombar o número na frente do meu u. E aí, se eu tiro 1 do meu expoente, fica menos 1/2. Então, a derivada da função vai ficar meio u elevado a menos 1/2.
Ou seja, eu posso escrever isso da seguinte maneira. 1 dividido por 2 vezes a raiz de u, porque u elevado a menos 1 sobre 2 é a raiz de u, no denominador. Agora, se eu for fazer a derivada do g de x, que é quem está dentro da raiz, o que eu tenho? 2x elevado a 1 e a derivada da constante é 0. Portanto, a derivada de quem está dentro da raiz é 2x. Agora eu vou fazer a regra da cadeia. Derivada da função f de g de x vezes a derivada de x. Como que vai ficar? 1 dividido por 2 vezes raiz de u, onde eu vou substituir o u pelo que ele realmente é, que é o meu x² mais 1, vezes a derivada de g de x, que é 2x. Fazendo toda a distribuição disso, né? Onde eu tenho 2, eu estou multiplicando por 2, eu corto. Onde eu tenho 1 vezes x, vai ficar x. Fazendo a regra da cadeia nesse caso, fica x dividido pela raiz x² mais 1. E resolvi a regra da cadeia na derivada dessa função, fazendo por f de u. Difícil. É um pouco. Ela faz a Sim. gente pensar. Ela faz a gente pensar um pouco, né? Não é que é difícil, mas não é fácil. Não é isso? Não é aquela facilidade toda, não. Essa disciplina, ela desenvolve o nosso raciocínio crítico. Então, não é que é difícil, mas é que exige que a gente pense em uma forma de resolver aquela situação. Por isso que acaba ficando complicado, porque na matemática, na hora que você vai resolver o passo a passo, você nota que os passos são simples, mas para que você coloque os passos ali na resolução, é que é um pouco complicado. Então, a aula de hoje era a regra da cadeia, eu passei para vocês. A aula que vem vai ser já a nossa atividade avaliativa. Eu queria saber se vocês ficaram com alguma dificuldade na regra da cadeia. Todo mundo já está liberado com nível superior para ser preso e para Eu ser sim, eu especial? fiquei com dificuldade. Qual parte que a gente volta, Verônica? Tudo. A parte específica que você não entendeu, que aí a gente volta e tira a sua dúvida. Ah, desde o começo, né? Verônica, você assistiu a pré-aula? Não. Aí fica difícil, né? Porque, assim, quando a gente tem acesso a um conteúdo novo, a gente tem que fazer o nosso cronograma, Verônica. Então, eu sei que existe uma certa dificuldade da gente entender. Mas, assim, se eu não souber qual é a sua dúvida, eu não consigo tirar. Você anotou Tá. no caderno os exercícios que eu passei? Sim. Olha para o Anotei exercício e vê onde que você não entendeu, para eu ver se eu consigo te ajudar. Ah, nesse negócio de tombar. Por que fala isso? Você assistiu às aulas anteriores, Verônica? Da derivada da função. Você assistiu às aulas anteriores? Sim. A regra do tombo é assim. Quando tem uma função, por exemplo, que está em função de x, ela podia estar em função de y, em função de z, em função de qualquer coisa. Mas se ela está em função de alguma coisa, por exemplo, de x, e eu quero fazer a derivada disso, como que eu faço a derivada disso? O expoente que está no meu x, ele tomba multiplicando o meu x, e aí aquele expoente, vamos supor, que era 10, ele vai ter uma diminuição de um número, então ele vai ficar 9. Se o expoente é 100, ele vai tombar o 100 multiplicando o x, e o expoente vai ter menos 1, então o expoente vai ficar 99. Se o expoente é 70, ele vai tombar o 70 multiplicando o x, e o expoente vai ser 70 menos 1, ou seja, 69. Então, essa é a regrinha do tombo. Ela é utilizada muito na derivada. Ah, tá. Sim, entendi. Não pode ter dúvida nisso, que é bem básico.
qualquer coisa, se você tiver dúvida nessa parte, dá uma voltada lá nos vídeos das aulas e dá uma conferida para que você não fique com dúvida nisso, porque assim é fundamental. Uhum. Mas Sim. você quer que eu volte a algum exercício específico para te mostrar aqui dessa aula? Sim, a regra da cadeia. Tá, peraí. Por exemplo, ó, posso usar esse daqui de exemplo? Pode ser esse daqui? Pode. Vamos lá. Aqui eu tinha a função y, né? Que eu vou fazer uma função interna e uma externa. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou chamar tudo que está dentro do meu parênteses de u e vou fazer uma função f de u. Para quê? Para que eu faça primeiro uma derivada da função externa. Então, aqui, o que eu vou fazer? Essa função f de u, tudo que está dentro do meu parênteses é meu u. Então, eu vou primeiro fazer a derivada dela. Quem que eu tenho? Eu tenho um expoente de 100. 100 vezes u elevado a 99. Por quê? O meu 100 tombou, multiplicando u, e quem ficou lá em cima? 100 menos 1, ou seja, ficou 99. Então, essa é a minha função externa. Agora, o meu g de x, que é o interno, é quem está dentro do meu parênteses, que é x² mais 2. Então, essa função de g de x, que é a função derivada da parte interna, eu também tenho que derivar. Como que eu vou derivar? O x², para eu derivar, o quadrado tomba na frente do x, fica 2 vezes x. Quem que é o expoente? 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então fica 2x. Mais 2, só que o 2 é constante. Quando eu derivo uma constante, é igual a zero. Portanto, a derivada dessa função interna é igual a 2x. Como que vai ficar na regra da cadeia? A gente vai utilizar a função f de u vezes a função g' de x. Só que no lugar de u, eu vou ter a minha função real. Então, vai ficar assim, ó, 100 vezes, no lugar de u, x² mais 2, elevado a 99, vezes a derivada de g de x, que é 2x. E aí, eu só faço a multiplicação, porque, ó, tá todo mundo sendo multiplicado. 2x vezes 100, 200x, vezes x² mais 2 elevado a 99. E matei a regra da cadeia. Quer copiar esse exercício? Agora eu entendi. Já copiei. Conseguiu pegar? Agora eu entendi. Uhum. Às vezes, Eu assim, não sabia é que mais a prática. tinha um a ver com o outro, né? É mais prática mesmo, assim. Que nem eu falei, cálculo 1 parece ser fácil, mas ele só parece. Mas ficou claro? Agora sim. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Ficou clara a regra da cadeia? Se eu colocar uns 10 exercícios desses, vocês tiram 4.000 na prova? Ah, eu só preciso fazer mais uns exercícios para fixar mais na cabeça, mas É bom tá treinar. Lá na apostila tem alguns exemplos, é bom vocês darem uma treinadinha, fazerem uns exercícios, que aí é pós-aula. Posso contar com vocês? Pode. Então tá bom. Pessoal, mesmo que a gente está em poucos alunos hoje, eu gostaria de agradecê-los por terem chegado até o fim da disciplina. A gente correu muito, né? Teve muito feriado, foi uma coisa muito louca e essa história de Covid e bagunçou toda a minha agenda, mas vocês são muito guerreiros, muito resistentes. Se porventura vocês precisarem de mim depois da prova, tentem entrar em contato comigo, tá bom? Da mesma forma com que vocês estão lutando aqui para estar até o final, eu luto junto com vocês e a gente tenta se resolver. E é isso, tamo junto, no que vocês precisarem. Muito obrigada, professor, de verdade. Eu que agradeço vocês, de coração. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
Abraço, professor. Se cuidem, pelo amor de Deus. Pode deixar. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Alô, professor, boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Vê. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Felipe, Até mais, que página Carol. que tá esse exercício da apostila? Olha, na apostila nova de vocês, é porque a apostila de vocês é meio desmembrada, mas ela tá na unidade 3.2. Eu peguei ela quase agora que tá acabando o semestre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela tá toda separada, mas a unidade de 3 são 2. Três, dois. Achou? Achei. Então tá bom. Amanhã eu vejo de novo. Obrigado. Nada, Carlão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.